Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, ciência, inovação, tecnologia, segurança e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, o secretário estadual de Segurança Pública, Dr. Flávio Saraiva. Dr. Flávio, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, me sinto honrado com esse convite de um amigo que me iniciou também no jornalismo. É um prazer estar no seu programa e revê-lo. Doutor Flávio, nós temos muita coisa para conversar nesse programa, quero usar esse tempo do Conexão Alagoas da melhor maneira possível, mas eu queria primeiro contar para os nossos telespectadores isso que para mim é novidade. Quer dizer que a sua primeira informação, a primeira formação foi como engenheiro agrônomo. Como é que foi isso na tua vida, hein? Eu, quando criança, eu acompanhava o trabalho de um agrônomo na usina Campo Verde, e quando eu vi, e esse agrônomo é nada mais do que eu, João Rodrigues Sampaio Filho, o reitor do SESMAT. Sim, sim. Então eu vi aquilo com um fascínio grande, digo, vou ser igual ao doutor João. E assim foi. Aí eu me formei agrônomo, eu era monitor de fitopatologia, microbiologia, e isso me deu a oportunidade de lá na frente, já assim que formado, houve um espaço para que a UFAL contratasse professores que chamava horista, para suprir a lacuna de professores que saíam aqui para mestrado, doutorado, que hoje isso não ocorre com tanta frequência. Então, eu fui agrônomo e professor da universidade. Aí, como o meu contrato, que foi a primeira anotação da carteira de trabalho, foi professor da Universidade Federal de Alagoas, aos 11 meses, quando terminou meu contrato, eu virei um engenheiro agrônomo desempregado. E tive a felicidade de aparecer logo depois o concurso da Polícia Civil. Eu digo, filho de pobre não pode ficar desempregado, né? E eu, nesse tempo, depois do fim do contrato da UFAL, eu fui ser garçom do bar do meu pai. É o Bar do Beni, famoso, lá em Bebedouro. Então, fui agente de Polícia Civil, e quando eu vi que eu poderia progredir para delegado, chegar no topo da carreira, eu era necessário fazer direito. Direito, exato. Iniciei o curso de direito, parei 2 anos porque não podia pagar a universidade, a faculdade, mas voltei, me formei e estou aqui, delegado de Polícia Civil, já aposentado. O tempo passa rápido. Passa rápido. Doutor Flávio, conta para nós um pouquinho mais dessa história no bar, como é que era o dia a dia, como é que é a história da tua família? O meu pai era assim, na limitação dele, ele era um empreendedor. Ele ajudava feirantes a domar os animais que iam para a feira. Meu pai é de Anadia, da Chã do Brejo, filho do Piano. Muita gente conhece seu Piano, é o meu avô. Então, o meu pai teve a primeira profissão dele foi essa. Aí depois veio para Maceió, foi vender tecidos na loja Tupi, do senhor Jaci Melo. E era uma loja grande. Naquele tempo tinha aqueles rolos de tecido e tal. Aí, depois disso meu pai virou caminhoneiro, mas o caminhão dele era um lata velha de fato. E teve muita dificuldade, a gente sempre teve muita dificuldade na vida. Meu pai e minha mãe, pai e mãe de 5 filhos. Minha mãe nunca teve uma empregada doméstica para criar 5, né? E a educação que eles nos deram foi de que todo mundo tinha que participar. Eu, meu irmão, minha irmã, e depois os outros 2 que vieram, mas eram mais novos, a gente não saía de casa sem que lavasse os pratos, arrumasse a casa, lavasse, todo sábado lavava a casa, uma casa de taipa com piso de tijolo, mas tinha que deixar lá no melhor nível possível. E assim a gente foi crescendo. Aí meu pai teve esse problema com um caminhão, ele teve a sorte de encontrar pessoas que o ajudaram na vida, e
essa pessoa foi Emílio Omena, recentemente falecido. Ele ofertou para o meu pai um caminhão para ele pagar em frete. E aí foi. Mas depois veio aí, era um caminhão a gasolina. Nesse tempo veio a Guerra do Oriente Médio. Aí carro a gasolina, e principalmente um caminhão, aí inviabilizou. Aí meu pai trocou num Mercedes LP 123. Eita, tem na lembrança. Chamava cara chata. O carro era tão velho, Mauro, e a gente, com tão poucos recursos, que a gente pintou o carro com aquelas bombas de inseticida, sim, né? E fiz lá os letreiros, enfim. Aí começou. Aí depois meu pai trocou esse caminhão num bar. Aí trocou a casa que tinha, o caminhão, numa venda. Não era uma vendinha, que vendia um copo de óleo, a gente chamava uma quarta de manteiga, que era 100 gramas. E assim foi. Aí Isso já no bebedouro? Já em bebedouro, sempre bebedouro. A vida da gente foi em bebedouro. A gente morava numa casa numa rua em que descia, quando chovia, a rua virava um rio. E numa dessas chuvadas, levou os 3/4, que era de taipa. E a gente lutando aí. Aí a gente foi para o bar e um dia meu pai disse, rapaz, eu vou botar aqui um caldeirão de mocotó e uma garrafa de cachaça. Não deu para quem quis. Repetiu no outro dia, na outra semana e tal. E foi assim, criando uma clientela que comida atrai muito, né? E meu pai e minha mãe faziam uma comida, tudo prato diet, buchada, rabada, mocotó, dobradinha. E aí cresceu e o bar do meu pai... Aí as coisas foram melhorando, acredito. Muito, muito. Aí meu pai, a gente virou rico, já tinha... Aí meu pai já conseguia comprar uma casa, enfim. Ele teve, acho que era o que ele queria, ter um conforto para a família. E os filhos deles, um valor do meu pai. Pois não. Ele disse que ele ia dar o que não teve, estudo. Meu pai era inteligente, mas não tinha estudo. E fez isso. Vocês têm que estudar até o científico, né? Era o tempo, que era o ensino médio. E assim todos nós fizemos. Olhando para trás, esses dias, por exemplo, em que a chuva leva os quartos, é uma lembrança de tristeza, de saudosismo? Como é que vem esse sentimento na tua cabeça, doutor Flávio? Resiliência. A minha família sempre foi assim, teve dificuldade e vai se reinventando. E a minha mãe quem fala isso, não fale de dificuldades. Não fale de dificuldades que a gente já passou. Aí ela é muito religiosa e ela fala que tudo Deus resolve e tem resolvido. É um momento até de emoção, né, doutor Flávio? Com certeza, né? Muito. Teu pai chegou a acompanhar a tua trajetória depois, já como agente da Polícia Civil? Meu pai morreu muito jovem, com 57 anos. Puxa vida. Ele teve uma alta depressão, paralisou os rins. Ele tinha um irmão gêmeo univitelino, mas eu não sei por que não conseguiram aproveitar o rim do irmão gêmeo univitelino. Disseram que ele não aguentaria uma cirurgia desse porte. E aí se foi, mas deixou aí, acho que o que ele queria, né? A educação, os filhos com saúde, a minha mãe amparada, enfim. Vida que segue. Cumpriu a missão. Muito bem. Flávio, me diz uma coisa. Ao passar no concurso, começar como delegado, como é que foi esse início? Você foi se apaixonando pela profissão? Uma vez que isso veio fruto do acaso na tua vida. Né? A polícia, de fato, é apaixonante. E eu não consigo entender uma pessoa que entra na polícia e não consiga se apaixonar e querer ser só um servidor que bate o ponto e sai. É fascinante a investigação. Eu tive sorte de ser selecionado para um curso, logo no começo da carreira, para um curso em Brasília, na lista de inteligência. Foi um curso que me norteou para o resto da vida, porque você começa a ter uma visão crítica do que é veiculado, noticiado, enfim.
nada se faz sem inteligência. Isso seja na iniciativa privada ou no público. E aí era uma coisa que eu fazia. Um salário meu eu sempre deixava para fazer um curso. E aí fui fazer curso nos Estados Unidos, né? Tenho curso no Texas, tenho 2 no Texas. Na Flórida, a gente fez curso na Espanha, fiz curso em Israel. E isso foi dando formatando um currículo interessante. E as pessoas achavam que esse cara aí está em Israel, aí, que é uma grife, era um sonho meu ir para Israel. E tem uma história interessante, Mauro, que eu fui no comando de policiamento da capital de Curitiba, e quando eu vi a paisagem do Domo Dourado, né, de Israel, aí eu olhei aquilo ali e disse, um dia eu vou lá. Fui, fiz curso na indústria militar de Israel, fizemos inteligência, e foi uma coisa que, de fato, além de ser uma grife, né, nos ensinou bastante de como o povo israelense vive. E uma coisa que eu aprendi deles, você só tem segurança se tiver neurose. Puxa vida. Vamos fazer o seguinte, Flávio, falamos até agora com o Flávio, já nós vamos voltar, vamos fazer uma pausa para o intervalo, vamos voltar para falar com o secretário. Isso tudo que você está nos contando, doutor Flávio, certamente contribuiu muito para a elucidação de vários casos. Eu o conheci ainda no comando do Tigre, quando ajudou na solução de sequestros e tudo mais. A gente vai falar disso e também dos avanços na segurança pública que são louváveis, admiráveis, e o senhor está à frente desta pasta que é tão importante. Então vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e eu volto já com outras informações, os dados da segurança pública e um pouco mais da trajetória do Dr. Flávio Saraiva. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui. Até já.